Olá! Semana passada eu compartilhei com vocês como construir um mapa de metas e começar o ano de 2020 com o pé direito. Se você não viu, depois dá uma passadinha lá. Algumas pessoas vieram comentar comigo que elas até conseguem criar o seu mapa de metas, mas que no meio do caminho elas acabam procrastinando e não realizando aquilo que elas precisam. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre procrastinação, que é o ato de adiar as suas tarefas, de deixar aquilo que precisa ser feito para depois, até que aquilo se torne urgente e provavelmente um problema. Em todos os meus cursos e treinamentos, quando eu faço um mapeamento dos motivos que levam as pessoas a procrastinarem, em geral aparecem sempre 3 situações, e eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre cada uma delas. O primeiro motivo que leva as pessoas a procrastinarem é elas terem um sentimento ruim ou um desconforto sempre que elas precisam realizar uma determinada tarefa. Então, quando você diz para o teu cérebro que você precisa fazer algo, ele começa a mandar questionamentos para que você se desanime e não realize aquilo que precisa ser realizado. Provavelmente tem alguma crença por trás disso e essa crença começa a gerar em você um sentimento desagradável. O sentimento mais comum que as pessoas têm quando precisam realizar um projeto ou algo que elas acreditam é o medo. O medo da crítica, o medo de errar e às vezes até mesmo o medo daquilo dar certo e ela ter que arcar com algumas consequências daquilo ter dado certo. A Nanda Pérez, que é uma especialista em crenças limitantes, ela diz uma coisa muito interessante. O nosso cérebro, ele não dá respostas, ele só faz perguntas. Então, se você está procrastinando porque se sente desconfortável em realizar alguma tarefa, busca que crença limitante está por trás disso. E, ao invés de começar a fazer questionamentos que vão desestimular a sua motivação, use a capacidade do cérebro de fazer perguntas e comece a fazer perguntas que irão te motivar para realizar aquela tarefa. Você precisa escrever um projeto ou você precisa fazer exercícios, mas toda vez que você vai começar a fazer, você fica com preguiça, você se sente mal, você acha que você não é capaz. E aí você começa a mandar perguntas para desestimular a ação. Aí você pensa assim, puxa, será que eu não posso ver agora uma série ou descansar mais um pouco e amanhã eu acordo mais cedo para fazer esse projeto? Então, ao invés de ficar fazendo essas perguntas que vão desestimular a sua ação, faça perguntas que vão estimular a sua ação. Por exemplo, pergunte para o seu cérebro, será que não é melhor eu fazer essa tarefa agora e amanhã descansar um pouco mais sem precisar acordar mais cedo? Veja, é uma mudança de paradigma, é você inverter aquilo que o seu cérebro faz para te desestimular. A segunda coisa que faz as pessoas procrastinarem é elas não terem a clareza daquilo que elas precisam realizar. Então, lá no vídeo do mapa de metas, eu expliquei que uma meta, para ela ser bem efetiva, ela precisa ter intenção, proporção e tempo. Dessa forma, a gente consegue dividir essa meta grande em pequenas metas parciais que vão virar tarefas que a gente executa e a soma dessas tarefas é que levam a gente a atingir aquela meta maior. As pessoas que não fazem a divisão da meta em tarefas, elas ficam olhando para aquela meta que está muito distante e elas começam a ficar ansiosas pelo resultado. Mas como o resultado só vem com o cumprimento das pequenas tarefas, essa pessoa começa a desanimar e procrastinar sempre que ela precisa realizar as tarefas para o projeto dela. Então, a melhor forma da gente combater isso é a gente ter clareza de tudo que a gente precisa fazer para atingir as nossas metas. Se a gente consegue ter a clareza das tarefas, a gente consegue usar a próxima estratégia, que é a gente gerenciar o nosso tempo. E o gerenciamento do tempo é o terceiro motivo que faz com que as pessoas procrastinem. Às vezes, a pessoa sabe exatamente o que ela precisa fazer, só que ela não tem nenhum método ou sistema para gerenciar a distribuição dessas tarefas no seu tempo.
Então, coisas que tinham um prazo razoável, ela vai deixando para depois. Normalmente essas pessoas são bastante otimistas, elas sempre acham que elas vão dar conta num prazo menor. Acontece que as tarefas começam a se acumular, porque elas começam a se tornar urgentes. Quando a gente tem muitas tarefas urgentes para realizar todos os dias, a gente passa a ficar muito estressado, porque o nosso cérebro ele começa a ter um fluxo mental exacerbado. Ele fica pensando em tudo que a gente tem que fazer, ele fica pensando nos pepinos que a gente precisa resolver, nas bombas que estão para estourar. E aí, quando a gente resolve um grupo de coisas, a nossa tendência é cair diretamente para a procrastinação, porque daí a gente pensa assim, nossa, eu estou exausto mentalmente, agora eu preciso de um descanso. Só que esse descanso é na verdade uma fuga. Então a pessoa procura uma atividade que vá anestesiar o cérebro dela, que vá fazer ela parar de pensar. Ou ela vai maratonar uma série, ou ela se afunda nas redes sociais, ou ela bebe, alguma coisa ela vai fazer para dar um stop no fluxo mental dela. Eu percebo que as pessoas que não fazem o gerenciamento eficaz do seu tempo, elas nunca sabem quando elas poderiam estar descansando. E aí elas acham às vezes que elas estão procrastinando, mas quando a gente vai montar o mapa de tarefas dessa pessoa, a gente percebe que ela na verdade está exausta, que ela não tem mais possibilidade de executar nada naquele dia, porque ela não dimensionou corretamente os tempos das tarefas que ela tinha que fazer. Às vezes as pessoas elas colocam tanta tarefa no dia delas que aquilo é humanamente impossível de ser executado. E aí, como elas não conseguem executar isso num prazo ou num tempo sem invadir aqueles tempos que são sagrados, ela começa a ter uma qualidade de vida muito ruim. O que são os tempos sagrados? A gente nunca pode invadir, por exemplo, o nosso tempo de sono, ou o nosso tempo de alimentação, o nosso tempo de exercício. Mas sempre que a gente não gerencia o nosso tempo, a gente acaba pegando esses tempos que são preciosos, que são sagrados, para usar para cumprir aquelas tarefas que, na verdade, elas já não cabiam dentro do seu dia. A melhor forma de gerenciar o nosso tempo é montar um planner semanal de tudo que precisa ser feito. Quando você distribui as suas tarefas durante a semana, você ganha flexibilidade para ajustar caso em algum dia você não tenha conseguido resolver tudo que você precisava resolver. Mas o melhor do gerenciamento do tempo é você ter a certeza do momento em que você pode realmente relaxar e ter uma atividade de lazer. E aí, acha que essas dicas vão ajudar você a procrastinar menos nesse ano? Eu espero que vocês tenham a consciência de que procrastinação é sempre um processo de fuga e a gente precisa encarar de frente os motivos que levam a gente a procrastinar. Se você gostou desse conteúdo, continua me acompanhando. Toda quarta-feira eu tô aqui falando sobre soft skills e sobre como fazer para ter uma carreira e uma vida mais produtiva e feliz.